Olá, eu sou Suzane Starling e hoje eu venho conversar com vocês sobre este livro encantador, O Jardim Secreto. Essa é uma obra da britânica Frances Hodgson Burney. Ela é nascida em 1849 e faleceu em 1924. Esta obra, na ocasião em que foi lançada, ela não alcançou sucesso. Frances Burney, ela tem muitas obras em que, ainda em vida, ela alcançou o sucesso. Então, ela escrevia muitas peças para teatro, ela escrevia grandes histórias que ela recebeu o reconhecimento em vida. Mas, curiosamente, O Jardim Secreto não fez sucesso na época. E é interessante ver que hoje esta obra é a mais importante de toda a sua criação. Foi escrita em 1911. Essa história vai iniciar com uma garotinha chata de 10 anos de idade. O cenário é a Índia. Ela é uma menina tida como muito mal educada, muito mal criada. Não tem respeito pelos serviçais, ela tem raros contatos com o pai e a mãe. O pai é um alto oficial do exército britânico e a mãe dá a entender assim uma socialite, sabe? Assim, que vive em festas e tal, mas que não dá atenção para essa filha. Então ela vive sempre aos cuidados dos funcionários ali. E na Índia tem essa diferença muito marcada entre essas classes, né? Então, ela tinha um modo muito bruto de lidar com seus funcionários ali. Ela não pedia nada, ela ordenava. Ela não se vestia, alguém vestia ela, nada ela fazia. Ela sempre tinha alguém fazendo as coisas mais banais, assim, né? Que um ser humano pode fazer por si próprio, como se alimentar, né? Então tudo era dado a ela. Ela mal se movia, dá a entender isso. E extremamente mal educada, extremamente mal-humorada. Mas acontece que aquela região onde ela vive na Índia passa por um surto de cólera e assim da noite para o dia as pessoas vão sendo dizimadas e foram morrendo pessoas. Alguns funcionários da casa apavorados fugiram. Os pais dela morrem nesse surto de cólera e essa menina é encontrada alguns dias depois, sozinha, sem comer e completamente esquecida assim num dos quartos da casa. E logo adiante, ela foi encaminhada para a casa de um tio milionário na Inglaterra. Era o único parente vivo dela. Mas ela sai desse lar estranho, ela vai para uma outra região onde tudo é muito sinistro, assim. Esse tio é um sozinhão, ele é um viúvo, ele perdeu a esposa que tanto amava no parto de um filho e ele era um solitário dentro de uma residência que eles contam ter 100 cômodos. Imagina, um número de 100 cômodos. Era uma coisa imensa assim. E muitas partes da casa, muitas alas eram fechadas, então assim, não se tinha nem acesso, porque simplesmente não se tinha uso. E a menina recebeu todo o necessário no tocante à alimentação, ela tinha abundância em tudo que necessitava materialmente, né? O que ela não tinha era companhia, ela continuava sem ter amor, ela continuava com aquela vida de abandono que ela vivia na Índia. Então, esse tio, logo que ela chegou, ele fala rapidamente, ele troca duas palavras com ela e diz que ele vai estar sempre ausente e que ele providenciou para que ela tivesse todas as coisas que fossem necessárias para ela, mas que não contasse com a presença dele. Então, assim, ela tinha essa acolhida na casa, ela vai ficar dali para frente aos cuidados dos funcionários da casa e ele não teria, assim, contato com ela, né? Bom, essa garota acaba sendo daquele jeito mandão e malcriado dela, ela acaba se confrontando com as atitudes diferentes, dos modos dos empregados ali na Inglaterra. Então, logo ela percebe que, diferente da Índia, se ela quisesse ser tão autoritária e mal educada, ali ela ia ter que engolir um pouco isso, porque os serviçais eram bastante educados
e eles exigiam também educação. Então, eles se demonstravam para ela de um modo... sabe quando você impõe a sua presença e fica exigido um respeito pelo fato de como você se coloca? E ela já sentiu isso, que ela não poderia ser aquela coisinha ruim que ela era em outros tempos. A empregada que mais tem contato com ela é Marta. E essa Marta, ela vem de uma família muito simples, ela conta que eles moram numa pequenina casa de 14 pessoas, mas é um lar muito feliz. Ela tem muitos irmãos e todos muito divertidos, assim, eles têm uma alegria de viver, né? Eles têm a vida dura, mas são muito felizes. E a Marta acaba, aos poucos, abrindo o coraçãozinho da Mary, né? Que é o nome dessa garotinha de 10 anos. Aos poucos, ela vai imprimindo uma nova visão para essa garota, assim, né? De que do quanto é importante o respeito, né, no trato. Marta é uma figura bastante doce, ela é simples, mas ela tem assim, a mãe dela criou tanto Marta quanto os outros filhos com bastante, sabe aquela mãe amorosa que passa coisas boas para os filhos? Ela sempre passa mensagem muito positiva para os filhos, e a Marta tem isso com ela, e a menina começa a captar isso com a Marta. Isso vai quebrando aquela casca dura que a Mary tem. Então, um dia, a Marta chega para ela com um presente. Diz que a mãe de Marta enviou para Mary. E a menina ficou assim, aquilo mexeu muito com a garota, porque ela não estava acostumada a isso, né? Ela tinha tudo o que necessitava sempre, das coisas materiais da vida, ela sempre teve, mas ela não estava acostumada a esse gesto de carinho, a alguém presenteá-la sem nem mesmo conhecê-la. Então a Marta em casa, quando ia para casa, porque a Marta ficava nesse casarão trabalhando a semana inteira, uma vez por semana ela tinha folga. Nessas folgas ela comentava com a mãe a respeito dessa menina. E a mãe de Marta, aquela coisa de uma mulher muito sábia, né? Já percebeu que essa menina tinha essas coisas porque ela precisava, na verdade, de uma atenção diferenciada, né? Ela precisava de atenção. E então a Marta, no último salário que ela havia recebido, a mãe da Marta pegou um dinheirinho ali, as duas em acordo, compraram uma corda para a menina. A menina, quando abre aquele pacotinho, assim, ela até estranha, porque ela não tinha contato exatamente com brinquedos, né? Então ela viu que ela não sabia nem como é que fazia para usar aquilo. E aí a Marta ensinou ela. E foi falando, ó, você no começo vai dar 10 pulinhos, por exemplo. E foi fazendo movimento e aquilo deixou a menina assim, poxa, bem feliz, né, de ver alguém saltitando aquele movimento alegre. Então a menina foi entrando nesse novo modo de vida, né, usando a descontração, usando os pulinhos dela com a corda. E nisso ela passou a percorrer pelo jardim, né, da casa, era um imenso jardim. E saltitando, ela foi explorando cada vez mais a região até se deparar com uma porta de um jardim secreto. É uma entrada que há através de um muro. É um muro coberto por eras, e essas eras elas acabam se balançando em algum momento assim de ventania, e ela percebe por detrás delas uma abertura, uma porta secreta ali. E obviamente está trancada. Mas é curioso que essa parte parece bastante infantil, no que vou dizer, mas dentro do contexto você se prende na história como tudo ok, você entende aquilo que é algo realmente excepcional que está acontecendo ali. Porque um pássaro que estava no jardim acaba fazendo assim uns movimentos diferentes em cima de um montinho de terra. E aquele montinho de terra chama a atenção dela, ela mexe ali e ela descobre a chave desta porta para esse jardim secreto. A partir da sua entrada nesse jardim, as coisas começam a ir tomando uma nova forma na vida de Mary. Ela passa a se sentir dentro de um universo bastante à vontade. Ela vê aquilo, esse jardim já está abandonado
há 10 anos. Então ninguém tinha permissão de entrar ali. Ela entrava, ela entrou escondida. Ela começa a reparar, tipo assim, acúmulos de mato em cima de alguma coisinha brotando da terra. E aquilo, sabe, instintivamente ela afastou aquele mato em cima desse brotinho. Começou a perceber as coisas, os encantos que haviam por ali. Embora tudo muito mal cuidado, né? Tudo completamente abandonado. Alguma coisa foi já despertando dentro dela, nesse sentido de encantamento com a natureza. A Marta tem um irmão caçula, Deacon, de 12 anos de idade. Então é um garoto assim que ele está acostumado a lidar com a natureza. Ele falava do jeitinho dele com os pássaros, imitando o seu assovio, né? Imitava o som dos animais. Então ele sempre esteve acompanhado dos bichos. E um dia esse garotinho veio visitar a Mary. Os dois juntos passaram a explorar a natureza daquele jardim secreto de um modo ímpar, assim. Eles se tornaram os verdadeiros donos, o rei e a rainha daquele lugar. E o Deacon tinha bastante conhecimento sobre como lidar com a terra. Ele já tinha lá na regiãozinha da casa dele uma área onde ele cultivava, ele plantava legumes, plantava coisas assim. E ele ensinava a Mari como tratar desse jardim, né? Enfim, aquilo começou a trazer para o mundo deles, para o mundo de Mary, uma alegria inesperada. Ela começou a se alimentar bem, porque até ali ela era uma menina que não comia, ela era magrela e muito feia. Mas ela passou a ficar mais corada com os exercícios de pular corda. Aquilo foi fazendo o sangue dela se movimentar, foi deixando o corpo fluir, né, de uma energia muito boa. E com o tempo, ela já estava se transformando numa menina muito mais suave, principalmente depois que ela conhece o Deacon. Mas um dia, numa noite, a Mary ela escuta um som estranho vindo do corredor daquele casarão. E ela acaba perguntando, né, para Marta o que era aquilo, e a Marta falou: "Não é nada, é o barulho do vento". E por uma, duas, três noites ela ouviu esse barulho. Até que um dia ela resolve explorar aquela casa e ela vai descobrir que dentro de um cômodo, lá escondidinho, tem um garotinho da mesma idade que ela, 10 anos, e que ele gritava desesperadamente, ele chorava de um jeito assim, o menino urrava, era uma coisa horrível de ver. E mesmo que ela tenha ficado assustada com aquilo, ela foi se aproximando daquela cama, daquele quarto fechado, assim, muito sinistro ali a situação na qual o menino se encontrava. E ela foi se aproximando, ele percebe a presença dela e vira e ele para de chorar. É como se ele tivesse assustado com ela. Então ele pergunta: "Você é um fantasma?" E ela diz que não. E ele pergunta, né? Ele achou estranha a presença dela. E aí os dois passam a conversar e ele é um garoto carregado de problemas. Ele é filho do tio da Mary, ou seja, é primo da Mary. E eles passam a conversar e iniciar uma convivência, primeiro escondidos de todos. Porque esse menino, quando ele nasceu, a mãe morreu no parto. Ele ficou jogado mais ou menos de lado, porque o pai ele sofreu muito da morte dessa esposa. E essa criança ficou tratada assim, ela ficou em segundo plano. Aliás, eu acho que ela ficou em último plano, né? E desde cedo os médicos diziam que aquela criança não ia sobreviver. Sim, porque ela não tinha afeto, né? Não tinha afeto de mãe, de pai, não tinha nada. Então, qual é a chance de uma criança nascer e se desenvolver bem sem amor e cuidados, né? Ele tinha, sim, a alimentação e quem cuidasse dele fisicamente, sim, mas o emocional vazio, né? Então, ele cresceu de um modo assustador. Ele era extremamente birrento também, tal qual a Mary tinha sido. Ele também era uma criança, só que assim, de um jeito a parecer que ele era anormal. Todo mundo achava que ele era meio maluco, assim, ele falava sempre nos gritos, vivia berrando, ele fazia escândalos terríveis dentro daquele quarto. Ele não permitia que abrisse as janelas, ele não gostava que as pessoas olhassem para ele. Então, na verdade, ele desenvolveu um trauma muito grande, assim, ele achava que ele já tinha ouvido os médicos falando
que ele não iria sobreviver. Então ele sempre entendeu que a vida dele estava por um fio, né? Que logo iria morrer, não tinha esperança em nada. Então os gritos dele eram de descontentamento, sabe? Assim, ele queria chamar a atenção do mundo, na verdade, e ao mesmo tempo ele queria se esconder. É difícil compreender isso, mas você sente essa ambiguidade nele. E a partir do encontro da Mary com este primo, Colin, as coisas passam a mudar, porque a menina vai trazendo uma energia diferente ali para aquele quarto. Como ela era proibida de andar por alguns cômodos da casa, ninguém poderia saber que ela havia encontrado esse primo. Mas a enfermeira, os empregados que tratavam direto do Colin foram percebendo mudanças no garoto. Foram percebendo que ele foi ganhando peso, que ele foi ganhando cor. E o Colin, ele achava que ele não tinha capacidade de andar. Ele achava que ele ia ser um corcunda, que ele iria, sabe, atrofiado. E realmente os músculos estavam todos atrofiados. Ele não fazia uso do corpo. Ele vivia deitado. E a partir daí, ele e a Mari vão criando um modo diferente de enxergar a vida. Eles passam de crianças sozinhas e abandonadas para crianças que começaram a enxergar o amor nas coisas. Enfim, através da Mary e do Deacon, o Deacon vai visitar ele no seu quarto, e Colin tinha pedido mesmo para Mary trazer ele ali, esse amigo ali, porque ela falava ali coisas muito lindas dele e o Colin quis conhecê-lo. O Deacon passou para Mary esse entendimento de que tudo na vida a gente consegue a partir do que a gente acredita. E a Mary passou a utilizar isso para ela mesma e até para corrigir esse primo. Quando ele tentou, no primeiro momento, sair da cadeira de rodas e dar os seus primeiros passos, a Mary ficava num canto pensando positivamente, e ela contou isso, né, para esse primo depois, que ela tinha feito esse esforço mental. Eles tratam isso por mágica, né? E o Colin fica encantado porque ele passa a entender que realmente pensar positivo, pensar que acreditando você alcança as coisas, de fato isso lhe dá força para realmente alcançar as coisas desejadas. Então é uma transformação incrível que acontece assim, mas é de uma beleza. E o que eu achei especialmente interessante nesta autora foi o modo como ela mostra a sua força interior, que cada um temos, né? Nós somos carregados de força. E que mesmo que as coisas nos abalem, que no primeiro momento você não consiga perceber isso, ou em determinado momento de sua vida você deixe de perceber isso, mas cada vez que você chama a si mesmo, né? Quando você se dá um start, você pensa, opa, pera lá, eu tenho poder sobre as coisas, né? Tudo muda a partir do meu modo de olhar as coisas, de encarar as coisas. Então, essas crianças, elas iam mostrando a todo momento o quanto era possível ficar melhor as situações a partir do seu pensamento. Então, o menino Colin, quando ele se depara com inúmeros problemas que ele vai ter para dar os seus primeiros passos e tudo mais, toda hora que ele trava diante de uma situação, entre aspas, impossível, ele pensava, não, pera lá, deixa eu corrigir, eu posso, eu consigo fazer isso, eu sou perfeito. E ele ia colocando essas positividades dentro de sua mente. É de um encanto. Gente, essa história, ela mostra para você o quanto é importante você acreditar no que você nem pode ver, no que a gente chamaria de impossível. O quanto dá certo você botando energias positivas sobre algo, sobre alguém. Ela mostra que nem somente a própria pessoa pensando positivamente a respeito de suas coisas, mas o quanto é importante um emanar coisas positivas para o outro, o alcance que isto tem.
Tem coisas muito interessantes aqui. E é óbvio que o livro é muito mais do que isso que eu estou passando, né? Eu falo que eu dou o esqueleto da obra, mas assim, os pormenores você vai descobrindo com a leitura, né? E eu desejo que você inclua esse na sua lista de leituras, que você vai tirar um grande aprendizado aí, certamente. Então é isso. Espero que tenham gostado do livro de hoje. Encontro vocês na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!